Então, meteu dois lá em Fortaleza. O Yuri Alberto agora, só. O Yuri Alberto vai ganhar a bola de ouro esse ano. Tem boa. E aquela nas costas, aquela bola que bateu nas costas dele? Muito bom dia, senhoras e senhores. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Hoje, dia 18 de setembro, portanto, aí há 18 dias da festa da democracia, dia 6 de outubro. Com a palavra, o senhor segundo secretário, para a leitura da ata. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Leitura da ata da 81ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 12ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2024, às 9h30, no plenário, o deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Gerson Claro e secretariada pelos deputados Paulo Correia e Pedro Kemp, primeiro e segundo secretários, verificada a presença dos deputados e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente, lida e aprovada a ata de número 93 da 80ª sessão ordinária. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. Ofício número 177919/24 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. E-mail do transfere.gov.br. Ofício número 800/24 do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Ofício número 0221236-33/004237/24 da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Ofícios números 12.350 e 12.569/24 da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul. Ofício número 155/24 da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Ofício número 324/24 da Câmara Municipal de Dourados. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Paulo Correia, Zeca do PT, Antônio Vaz e Caravina. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Mara Caseiro, Júnior Mock, Pedro Kemp, Lucas de Lima, Márcio Fernandes e Zé Teixeira. Grande expediente, não houve oradores inscritos.
Ordem do dia. Foi aprovado em discussão única e votação nominal o projeto de resolução número 12/24, de autoria do deputado Paulo Duarte. Foi aprovado em segunda discussão e votação nominal o projeto de lei número 6/23, de autoria do Poder Judiciário. Foram aprovadas em primeira discussão e votação nominal as seguintes proposições: projeto de lei número 62/21, de autoria do deputado Lídio Lopes. Projeto de lei número 182/24, de autoria do Poder Executivo. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições: requerimento de moção de pesar, de autoria dos deputados Pedro Kemp e Paulo Correia, endereçada aos familiares de Maria Beatriz Almeidinha Maia. Requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Lídio Lopes, endereçada aos familiares de Sandro Alex Ferreira do Amaral. Requerimentos de informações, de autoria do deputado Zeca do PT. Indicações de autoria dos deputados Pedro Kemp, Renato Câmara e Zé Teixeira. Explicação pessoal. Não houve oradores inscritos. Nada mais. Havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E, para constar, mandou lavrar a presente ata da sessão ordinária, que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário, deputado Júlio Maia, 17 de setembro do ano de 2024. Foi lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovado. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputados. Expediente da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2024. Cartas número 876 e 880/24 da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, respondendo indicações dos deputados Gerson Claro e Pedro Oceano Neto. Senhor presidente, está lido o expediente. Queria registrar mais uma vez aos senhores deputados que hoje à tarde nós teremos importante reunião com a presença de ministros para tratar da seca, da crise gerada, especialmente na agricultura familiar, marcado para o plenarinho, mas por requerimento do deputado Paulo Duarte, se necessário, a gente vem aqui para o plenário e vamos fazer uma bela reunião hoje à tarde. Pela ordem, deputado Zeca do PT. Senhor presidente, aproveitando o ensejo, gostaria de aqui manifestar, registrando nos anais da casa, a gratidão, não só em nome da bancada do PT, mas particularmente também em nome daqueles que produzem na agricultura familiar, ou seja, os assentados da reforma agrária, os pequenos produtores da agricultura familiar tradicional, os povos indígenas e o povo negro de quilombola, agradecer em nome desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da terra que produzem fundamentalmente o alimento que alimenta com alimento de boa qualidade o povo brasileiro. Agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente. Senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência pela sensibilidade em acolher esse debate, esse tema, trazendo para casa, no papel dela, uma discussão fundamental. Ao mesmo tempo que agradeço a sensibilidade de Vossa Excelência como presidente, agradecer também a sensibilidade do governador Riedel, que desde o primeiro momento, quando conversei com ele lá de Itaquiraí, prontamente botou o governo à disposição e que se fará presente hoje. Quero, por fim, dizer a Vossa Excelência que sou um homem de liturgia, de entendimento dos procedimentos da liturgia, com a presença de 3 ministros já confirmados: ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e o outro, Paulo Teixeira,
e com o subministro de articulação política. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que para mim é fundamental que Vossa Excelência, na condição de presidente que nos honra, nos orgulha nesta casa, presida as atividades e a sessão extraordinária, diria eu, que vamos realizar hoje à tarde. Obrigado, senhor presidente. Com certeza vai ser um marco histórico no atendimento da agricultura familiar e daqueles que sofrem com o problema da seca, do fogo, da fome, da falta d'água. Obrigado, presidente. Com certeza estaremos lá e reforço o convite aos deputados para que a gente possa fazer uma reunião muito produtiva. Queria mais uma vez avisar os senhores deputados, primeiro, que no final de outubro, títulos e comendas, então, para quem tem esses títulos a serem apresentados, temos que ter pressa. Fazer também uma solicitação, a mesa diretora estuda regimentalmente, se não suspender as sessões, mas pelo menos não haver ordem do dia nas sessões do dia 1º, 2 e 3, para possibilitar os deputados atender especialmente o interior do Estado, quem tem suas demandas. Então, que a gente faça um esforço extraordinário nas comissões, na pauta antes do dia 30 de setembro, e aí depois da eleição a gente pode voltar com carga, fazer sessão extraordinária, mas a gente dispensar a sessão da semana da eleição. Tá? De repente, estamos pensando em ordem do dia, mas de repente em suspensão total de 3 dias de sessão e a gente possa fazer essas 3 sessões como extraordinária, não causar prejuízo ao andamento da casa, mas o papel nosso é um papel político e é importante a participação nas eleições, no exercício da democracia. Passamos à segunda fase do pequeno expediente, com a palavra o deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apresentar aqui 2 indicações. A primeira é destinada à excelentíssima senhora Raiza Rejane Neme de Matos, prefeita municipal de Naviraí, com cópia ao excelentíssimo senhor Lindomar Ferreira, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, solicitando estudos no sentido de disponibilizar uma caixa d'água e motor de bomba d'água para colocar em funcionamento o poço artesiano que já está perfurado na aldeia urbana Imboreviri, em Naviraí. Essa solicitação foi encaminhada pelo senhor Braulio Armosa, que solicitou o apoio deste mandato no sentido de encaminhar o pedido à prefeita municipal de Naviraí e também ao senhor Lindomar, coordenador do DISEI. Conforme o documento encaminhado pela liderança da comunidade, 60 famílias que residem na área enfrentam problemas com abastecimento de água na aldeia, que, embora já conte com um poço artesiano perfurado, não possuem recursos para aquisição do motor e nem a caixa d'água, que são necessários para garantir o fornecimento de água para a comunidade. Parece uma piada, mas é uma tragédia, né, enfrentada por uma comunidade indígena que não consegue ter acesso à água. Tem o poço, mas não tem a bomba d'água e a caixa, né? Então, é uma piada. No século XXI, né, num país e num estado rico, a gente tem uma comunidade com 60 famílias sem acesso à água potável, né? Então, vamos ver se com essa indicação a gente consegue sensibilizar a prefeita, ou então vamos fazer uma vaquinha para comprar uma caixa d'água e levar lá, né, uma bomba, porque é inadmissível uma situação dessa. Também, senhor presidente, quero apresentar uma indicação deste poder ao excelentíssimo senhor Marcelo Heitor Silvestre dos Santos, superintendente da pesca em Mato Grosso do Sul, e ao excelentíssimo senhor André Borges Barros de Araújo, presidente do Instituto de Meio Ambiente, solicitando estudos no sentido de estabelecer medidas de proteção aos cardumes dos rios de nosso estado,
que estão na região de seca extrema, tendo em vista que as espécies estão concentradas em pequenas áreas devido ao baixo nível das águas, tornando presas fáceis para pesca predatória. Também nós recebemos essa solicitação de várias pessoas que são ligadas à pesca, e o que acontece é que os rios estão baixando muito e os cardumes ficam ali restritos a uma pequena porção de água e acabam sendo presas, né, dos pescadores que acabam fazendo uso da pesca predatória. Então, nós precisamos proteger essa situação para que não ocorra uma forma de acabar com os peixes dos nossos rios nesse período de seca extrema que nós estamos vivendo. Senhor presidente, também quero pedir pela ordem para registrar aqui um fato lamentável que está acontecendo em Antônio João, na comunidade indígena Nhanderu Marangatu. Há 3 dias atrás, a comunidade retomou uma área ali próximo à aldeia Nhanderu Marangatu, e nós tivemos uma ação da Polícia Militar para a retirada desses indígenas desta área. E nesta madrugada, nesta manhã, infelizmente, houve um ataque à comunidade indígena e um indígena chamado Neri veio a falecer, né? Foi assassinado brutalmente, com um tiro na cabeça, por tudo que nós vimos aí pelas fotos. Também uma situação lamentável, e nós não temos uma ação efetiva para pôr fim a esses conflitos de terra que estão acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. Mês atrás tivemos lá em Douradina, a situação vai se arrastando, não há uma solução, já há estudos avançados, né, de demarcação da terra indígena lá em Douradina, e também em Antônio João, estudos bastante avançados de identificação, homologação e demarcação da terra indígena, e o processo, pelo que eu tenho conhecimento, está parado no Supremo Tribunal Federal, pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, né? E com isso a comunidade, cansada de esperar a solução, retoma a área, e aí há uma reação, né, da Polícia Militar do nosso estado, fazendo uma vítima hoje de manhã, né? Então, nós precisamos fazer um apelo ao governo federal, que é quem tem condições de resolver essa situação, definindo de uma vez por todas os territórios indígenas, demarcando essas terras, mas também nós temos que fazer um apelo ao governo do estado, ao secretário de Segurança Pública, para que não aconteça esses fatos de vítimas fatais, né, como aconteceu hoje pela manhã. Então, eu penso que a polícia pode fazer o seu trabalho, garantir a segurança, mas é indispensável uma ação que proteja a vida humana de ambos os lados, né? Infelizmente, sempre o lado mais fraco, que é o dos indígenas, acaba fazendo vítimas como esta hoje do Neri, pela manhã. Então, eu também faço um apelo ao governo do estado para que organize, né, um gabinete, né, de crise para atuar nessas situações. Aliás, o gabinete já existe, precisa atuar efetivamente para dispensar o uso da força policial e, dessa forma, fazer vítimas, né, fatais, como aconteceu. Então, nós não podemos, senhor presidente, ficar aqui no nosso estado achando que a situação é normal, que isso é natural. Não é, né? Então, para evitar mais violência, para evitar mais mortes, é preciso
que haja uma ação efetiva do governo para cessar, né, essa violência e agir de forma negociada, com diálogo e solicitando a intervenção do governo federal para que a gente tenha soluções pacíficas dessa questão da disputa de terras aqui no Mato Grosso do Sul. Era isso, muito obrigado, presidente. Com a palavra, nobre deputado João Henrique. Pequeno expediente. Deputada Lia Nogueira. Bom dia, presidente, integrantes da mesa diretora, colegas parlamentares, público que nos acompanha neste plenário, também pela TV Alemes e Rádio Alemes. Trago aqui hoje, presidente, uma indicação, né, endereçada ao excelentíssimo senhor Eduardo Correia Rida, governador do estado de Mato Grosso do Sul, ao excelentíssimo senhor Maurício Simões, secretário do Estado de Saúde, ao excelentíssimo senhor Alan Guedes, prefeito de Dourados, solicitando que seja realizado um convênio entre o Estado de Mato Grosso do Sul, governo do Estado e o município de Dourados, no sentido de ampliar o número de cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia no município, que seja necessário para que não haja o necessário aí o deslocamento até Campo Grande. Nós recebemos no nosso mandato diversas reclamações da população de Dourados, que tem sofrido muito com a falta dessas cirurgias na maior cidade do interior do estado, dessas cirurgias eletivas, o que acarreta, na verdade, esse deslocamento até Campo Grande e dificulta muito, porque a maioria dessas famílias são famílias que dependem do Sistema Único de Saúde e vem para Campo Grande, tem custos com deslocamento, tem custos com hospedagem. Então, nós estamos aí fazendo essa indicação para que haja, portanto, uma espécie de mutirão e essas cirurgias sejam realizadas em Dourados. É evidente, portanto, essa necessidade. O programa MS Saúde, Mais Saúde, Menos Fila, prevê que prefeituras e estabelecimentos de saúde definam convênios para garantir a realização de cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas a oftalmologia, como eu disse, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia. Basta que haja a celebração desse convênio, portanto, para que esses procedimentos sejam realizados em Dourados e esses pacientes não precisem, portanto, vir até Campo Grande. Também vou apresentar aqui hoje, presidente, uma indicação no sentido da gente saber em que pé está aquele projeto. Foi um projeto que iniciou numa parceria do governo do estado, Sanesul, né, e demais órgãos, para a questão da falta d'água nas aldeias de Mato Grosso do Sul, mas em especial na reserva indígena de Dourados, que é a maior reserva indígena urbana do país. Na semana passada nós tivemos um problema crônico e, como o deputado Pedro Kemp bem colocou aqui, em pleno século XXI é inconcebível a gente se deparar com as comunidades indígenas não tendo direito à água potável, direito à vida, à dignidade humana. E os nossos indígenas são brasileiros de fato, deputado Paulo Correia. E na semana passada nós tivemos uma situação que fugiu totalmente ao controle. 3 escolas indígenas das redes municipal e estadual de ensino tiveram as aulas suspensas porque não havia água nessas escolas. Mais de 3.000 alunos foram prejudicados pela falta de água nessas 3 escolas. Tem Gatuí, Marangatu, na Araporã e também na Guateca Marçal de Souza. Então, portanto, a gente está aqui hoje apresentando uma indicação. Na semana passada, eu solicitei à Sanesul que enviasse caminhões-pipa e a Sanesul já de imediato atendeu ao nosso pedido. Também nós adquirimos por conta própria, deputado, nosso ex-governador Zeca do PT, nós adquirimos água potável, água mineral, levamos essas escolas para que as aulas fossem retomadas. Mas é inadmissível o que está acontecendo lá em Dourados.
aulas suspensas, crianças indígenas fora da sala de aula por falta de água nas escolas. Então, nós estamos apresentando essa indicação para a gente saber em que pé que está esse projeto, que era um projeto que ia servir de projeto piloto para as demais áreas indígenas de Mato Grosso do Sul, que também enfrentam o problema da falta d'água, como o deputado Pedro Kemp colocou aqui. Agora, a gente não pode mais permanecer de braços cruzados em Mato Grosso do Sul. O tamanho da população indígena que tem aqui, dos povos originários, é um desrespeito, é falta de cidadania, é falta de humanização. E nós estamos aí no ano eleitoral, então é uma questão que precisa ser repensada. A população indígena só é enxergada, deputado Márcio Fernandes, em época eleitoral, aí os povos originários, eles servem. Fora disso, eles são invisíveis. Obrigado, presidente. Deputado Paulo Duarte. Deputado Paulo Duarte, deputada Gleice Jane. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Presidente, eu venho aqui hoje apresentar uma indicação de uma mãe atípica, que eu estive na cidade de Rio Verde, conversei com uma mãe atípica e que apresenta para a gente como situações da educação especial a necessidade de ter professores capacitados nas escolas para atender as crianças. Ela me relatou que as crianças na cidade de Rio Verde, na rede municipal, não têm professores que estão atendendo, que são atendidos por estagiários. E eu já fiz aqui recentemente uma provocação solicitando concurso público também no Estado, na rede estadual, uma vez que a educação especial ela já vem sendo atendida há muitos anos por uma grande quantidade de professores contratados, há necessidade chamada de concurso público e até hoje não teve um concurso público, e nós também precisamos compreender melhor como funciona essa organização da carga horária dos professores da educação especial, porque hoje há relatos dos professores da educação especial de que trabalham 40 horas, mas o tempo da criança na escola ultrapassa esse tempo. Então, 20 horas no período da manhã, que é o tempo de contratação dos professores, mas o tempo dos alunos é maior que isso. Então, como se dá esse processo? Os alunos estão ficando sem professores? Esses professores estão trabalhando além daquilo que estão recebendo? Então, é preciso a gente fazer um debate, organizar a educação especial no Estado, na rede estadual, mas também é importante fazer parcerias do governo do Estado com as secretarias municipais de educação para a gente garantir qualidade de atendimento às crianças PCDs em todo o Estado. Até porque as crianças da rede municipal também depois se tornam crianças da rede estadual. E quando a gente não consegue ter um atendimento adequado à criança na rede municipal, ela carrega esse déficit de aprendizado também para a rede estadual. Então, o governo do Estado precisa ter uma atuação junto às secretarias municipais de educação para a gente avançar. E quero aqui dizer que em Dourados, depois de muita luta dos professores, das professoras, de denúncia do Ministério Público, de ação judicial, nós temos o concurso público da educação especial em Dourados. Isso foi resultado da luta da categoria, junto com as mães, com as famílias. E, presidente, eu queria aqui também fazer coro à fala do deputado Pedro Kemp, que traz para a gente aqui agora relatos da situação que acontece neste momento em Antônio João. Os relatos de que tem uma vítima fatal de um indígena que foi assassinado em território indígena nessa madrugada e que a comunidade indígena solicita que a Polícia Federal vá até a área para poder fazer a investigação exata do que está acontecendo. A comunidade diz que esse indígena foi assassinado por conflito com a PM. Então, é importante que a Polícia Federal intervenha nesse momento, acompanhe esse processo, é isso que a comunidade solicita neste momento. Eu estive em Antônio João na semana passada, vi realmente uma grande quantidade da PM, da polícia presente na área, protegendo uma área privada, né? Sabemos que tem uma orientação também judicial nesse caso, em que precisamos atender, mas me chamou a atenção
que a população não tem tanta proteção da segurança pública do Estado, como tem uma área privada, uma fazenda no Estado. E ontem também saiu a notícia, circulou pelas redes sociais, de que a advogada dessa área seria também uma assistente particular, ou melhor, ela é nomeada no Estado, né, como uma assessora especial do governo do Estado. Então, essas relações nos chamam a atenção, é preciso realmente que a gente faça um debate, que a gente compreenda, que o governo realmente explique para a gente se é isso mesmo que está acontecendo, porque a gente não pode ficar com essas informações que circulam pelas redes, né, sem que haja uma resposta oficial do governo. Então, eu faço aqui esse apelo à Polícia Federal, que vá até o local realmente, que faça essa intervenção e que acompanhe esse caso. Obrigada. Com a palavra, deputado Pedrociano Neto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Coronel Davi. Senhor presidente, eu vendo aqui e ouvindo os relatos dos deputados do PT em relação à operação hoje, no município de Antônio João, eu gostaria de falar o seguinte: a PM não assassina ninguém. Nós tínhamos lá profissionais que foram requisitados pela Justiça Federal de Ponta Porã para evitar que a Fazenda Barra fosse invadida. Dizer ao senhor presidente, falta conhecimento para as pessoas que vêm aqui criticar a ação da Polícia Militar. A Polícia Militar está nesse local desde o ano passado, fazendo policiamento e evitando novas invasões, por determinação judicial. Na sexta-feira, senhor presidente, na sexta-feira, a PM foi chamada ao local, novamente para impedir o confronto, e os indígenas ameaçaram de morte o comandante do batalhão de Ponta Porã, o tenente-coronel Guardiano. Inclusive, desferiram contra o comandante uma flechada na região abdominal e receberam ameaça de morte. Eles falaram que o comandante não sairia de lá com vida e nem os fazendeiros. E digo mais, senhor presidente, esteve no local também um deputado federal do Paraná, que foi lá incitar novamente e pedir para os indígenas fazerem a invasão nessa fazenda. E ontem, senhor presidente, foi remetida para o local um reforço da Polícia Militar do Batalhão de Choque. E hoje, às 6 horas da manhã, novamente os indígenas entraram em confronto com a PM, usando arma longa, dispararam contra os PMs, que revidaram a agressão injusta, e um indígena levou um tiro lá e faleceu. A PM não sai de casa para matar ninguém, mas o PM também não sai de casa para morrer. Estava lá cumprindo uma determinação judicial. E eu não vou admitir aqui nessa casa que uma pessoa ocupe a tribuna, vá naquele microfone e chame a PM de assassina. Não eu vou admitir, senhor presidente. Só isso. Com a palavra, nobre deputado Renato Câmara. Senhor presidente, pedi permissão para ler o expediente aqui da mesa, indicando à mesa, senhor presidente, observadas as disposições regimentais desta casa e após ouvido do outro plenário, que seja encaminhado um expediente desse poder ao excelentíssimo governador do estado de Mato Grosso do Sul, senhor Eduardo Riedel, e ao secretário de Estado de Administração, senhor Frederico Fellini, solicitando que seja encaminhado o projeto de reestruturação e reorganização do plano de cargos e carreiras dos servidores da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, AGRAER, bem como que seja elaborado em conjunto com os servidores, principalmente que possa reajustar os salários de remuneração desta categoria. Senhor presidente, esse é um pleito antigo
da nossa querida Agraer, que tem desempenhado um trabalho muito importante no nosso estado e tem ficado para trás. A Agraer, que conseguiu mais de 60 milhões de reais de investimento de vários fundos e emendas parlamentares para investir no nosso pequeno produtor, para investir na agricultura, e nós sabemos que os municípios abaixo de 20 mil habitantes, 40% do seu PIB é exclusivamente da agricultura e da pecuária. E para isso precisamos de tecnologia, precisamos de técnicos, e a Agraer, mesmo diante de um quadro de funcionário que precisa avançar, que precisa ter mais técnicos, tem desempenhado bom trabalho, mas para isso também precisa do reconhecimento do seu trabalho através de um salário que possa ser equalizado conforme várias categorias de engenharias e técnicos do nosso quadro de funcionários do Estado, que muitos têm essa disparidade e nós precisamos avançar nesse sentido, senhor presidente. É o que eu tinha. Com a palavra o deputado Roberto Achioca. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputada Gleice Jane. Quero aqui só fazer uma colocação. Eu fui até o microfone e falei sobre a situação de Antônio João. Quero aqui reiterar a minha posição, porque em momento algum eu questiono a posição de policiais. Policiais são trabalhadores, servidores públicos, que também são vítimas de um sistema de segurança pública que não protege nem sequer os próprios trabalhadores. Nós temos no país uma demanda necessária de se fazer um debate, e nós temos uma polícia que mata e morre também. Portanto, o modelo de sistema de segurança que nós temos hoje no país, da PM, precisa realmente ser debatido. Mas isso não é culpa dos trabalhadores. Isso é preciso um debate do sistema de segurança, que a gente precisa enfrentar. Nós fazemos debate do sistema da saúde, da educação, de todos os outros segmentos, mas na segurança a gente parece ter dificuldade de fazer um debate sério sobre a necessidade de mudanças para garantir segurança para a população e também para os policiais. Eu sou servidora pública, sindicalista e sempre defendi os trabalhadores. Mas o que eu questiono aqui não é a atuação dos policiais, é o sistema de segurança que no estado do Mato Grosso do Sul parece privilegiar uma determinada classe em detrimento de outra. É sobre o sistema que nós estamos falando. E é importante a gente colocar as palavras certas no lugar certo, o debate certo no lugar certo, para que a gente possa avançar. Porque a gente menosprezar e diminuir esse debate não é um avanço importante para a sociedade. O que eu questionei foi: na sociedade, em vários segmentos da população, a gente não vê a quantidade de policiais, a tropa de choque, como a gente está vendo organizada, na defesa de uma propriedade privada, como estamos vendo agora. O povo do Mato Grosso do Sul parece não ter a mesma proteção que tem uma única propriedade privada no estado do Mato Grosso do Sul. É sobre isso que eu questionei neste momento e reitero aqui a minha posição, porque nós temos que fazer um debate sério sobre a segurança pública, mas é para a proteção do povo e também dos trabalhadores, das polícias, dos policiais militares que estão nesse trabalho. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir à deputada Gleice Jane que ela fosse honesta nas palavras dela e pedisse para a mesa diretora retirar o termo assassino, que ela falou aqui, ó, a PM assassinou um índio lá. Eu não admito esse termo, até porque não foi isso que aconteceu lá. E outra coisa, senhor presidente, as pessoas precisam conhecer um mínimo de segurança pública. A gente, quando vai discutir saúde, tem que entender de saúde. O que eu percebo é que muitas pessoas não entendem nada de segurança pública e querem ficar aí dando solução mágica. A segurança pública sofre há milênios uma atenção maior. Isso aí até nós reconhecemos. Vamos retornar à sessão, tá? Só para comunicar, tá? Só para comunicar aos senhores deputados que a queda de energia não foi só na Assembleia, nem só no plenário. Segundo alguns deputados, depois de 24 anos, a primeira vez durante a sessão
que tem a queda. Eu queria, assim, só para registrar, só um minutinho, deputado, só para registrar. Nós estamos no pequeno expediente. Eu vou pedir aos deputados a gentileza que a gente modere na questão de ordem, porque debate não é questão de ordem. Questão de ordem é para debater questões regimentais. A gente é benevolente, vai ouvindo, deixa uma ou duas vezes. Mas se for continuar o debate, eu vou pedir para fazer no grande expediente ou no expediente de debate. Vamos fazer o grande expediente, vamos fazer a questão de ordem, discussão de regimentalidade ou de questões, para senão a gente fica um fala, outro fala, e a gente... É importante ter o debate, o posicionamento importante para a democracia, mas a sessão tem que correr na sua normalidade. O deputado Achoca colocou sobre a mesa, pelo livro de inscrição, pequeno expediente, Coronel Davi vai usar... Pequeno. Transferido. Deputado Lucas de Lima. Pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres deputados. Presidente, o motivo que me traz até aqui é para falar de uma ação que eu entrei no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, para sair do PDT por justa causa. Quero deixar bem claro que o meu motivo de sair do PDT não é pela instituição, pelo partido, que faz um excelente trabalho, tem pautas importantes que defende, como a educação, o trabalhador, e foram esses motivos que me levaram ao PDT. Tem grandes figuras, desde a época de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, e a gente tem que respeitar isso. O motivo foi interno, foi estadual, com a própria direção do partido estadual. Isso me motivou a ir até o TRE e pedir a saída por justa causa, o que nos cabe quanto parlamentar, quanto deputado eleito. E o Tribunal Regional Eleitoral, por 5-2, me concedeu, então, o direito de sair do partido por justa causa. Agradeço ao deputado Paulo Corrêa pelo convite, para ir para o PSDB, Márcio Fernandes acabou de convidar para o MDB, e todos os demais partidos aqui. A gente está analisando no momento, mas o que me cabe agora é ficar sem partido nesse momento. Mas após estaremos aí, com certeza, estudando todas as propostas, e agradeço o carinho de todos vocês. Muito obrigado, apenas isso. Todo bom jogador, todo bom artista precisa de um empresário para fazer essa tratativa. Eu estou à disposição, deputado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria, aproveitando aí, de convidar o deputado Lucas de Lima, que o PL está de portas abertas para ele. Obrigado. Não com essa gravata vermelha. A gravata nós vamos ter que trocar. Pedro Kemp olhou assim para falou: será que ele vem para o PT? O Reinaldo vai assumir o PT, coronel? PL, quer dizer, o PL, vai assumir o PL? Os dois. A gente pode pensar com mais carinho nessa proposta. Deputado, presidente Gerson, dizer ao deputado Lucas... Deputado, professor Reinaldo. Deputado Lucas, Sim. Você sabe que sozinho a gente anda rápido. Sim, verdade. Mas juntos nós podemos ir mais longe. Então podemos também estar de portas abertas, até pelo que Vossa Excelência representa, uma pessoa íntegra, acessível a todas as demandas da nossa sociedade. Então, já que o convite está sendo estendido aqui, prova inequívoca do carinho que todos nós temos por Vossa Excelência, que o Podemos, a qual eu represento, o único deputado do Podemos aqui no Estado, seria uma honra, seria uma honra tê-lo conosco. Então seja muito bem-vindo também. Obrigado. Sou de ordem, senhor presidente. Obrigado, uma parte aí. Quero também deputado Antônio Vaz. Quero estender o convite, como presidente estadual do Republicanos, estender o convite também a Vossa Excelência. Será bem-vindo ao Republicanos. Será um ato republicano. O partido que mais cresce no Brasil. Obrigado. Obrigado, gente. A gente vai analisar todos, com certeza, com o meu empresário, deputado Gerson Claro, e vamos ver para onde que a gente vai em breve. Obrigado. Parabéns pela vitória, deputado. Com a palavra, o deputado Júnior Moca vai falar no pequeno. Senhor presidente, senhores deputados,
população que nos prestigia com a presença, imprensa, servidores da casa. Senhor presidente, faço uso da palavra no pequeno expediente para a apresentação de duas indicações. Indica a mesa diretora, observadas as normas regimentais, e após ouvindo o colendo plenário, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao excelentíssimo senhor doutor Carlos Manuel Baigorre, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ao excelentíssimo senhor Heriberto Liberati, gerente regional da operadora Viva em Mato Grosso do Sul, e ao excelentíssimo senhor Claudemir Martins de Freitas, gerente territorial da operadora Claro de Mato Grosso do Sul, e ao excelentíssimo senhor Daniel Tavares de Souza, gerente regional da operadora TIM por cópias autônomas, solicitando a instalação de torre de telefonia celular para atender o distrito de Palmeiras. A presente demanda justifique-se no pedido da população que encaminhou expediente ao nosso gabinete. Também, senhor presidente, uma indicação que seja encaminhado expediente deste poder ao excelentíssimo governador do Estado, Eduardo Ride, e ao excelentíssimo senhor Guilherme Alcântara de Carvalho, secretário de Estado de Infraestrutura, e ao excelentíssimo senhor Mauro Azambuja Rondon, diretor-presidente da AGESUS, solicitando a implementação de redutor de velocidade ou lombada eletrônica na rodovia MS 427. O pleito encontra-se justificativa no anseio da população, que encaminhou o pedido até nosso gabinete através do ofício 357/2024, em anexo, firmado pelo vereador José Eudorico de Oliveira Almeida, da Câmara Municipal de Rio Verde. É só, senhor presidente. Encerramos o pequeno expediente, passamos o grande expediente pela inscrição. Deputado Júnior. Transfiro, senhor. Transfere, deputado Zeca. Transfere, deputado Antônio Vaz. Transfere, deputado Paulo Duarte. Deputado Pedro Kempe. Vossa Excelência põe de 28 minutos, 27 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos aqui fazendo um debate sobre a situação do conflito lá em Antônio João, quando caiu a energia. Aliás, faço um registro pela primeira vez, né, que eu estou aqui nessa casa, mas, como disse o presidente, não foi só aqui, né, foi geral. Mas tudo tem uma primeira vez, né? Mas assim como o deputado Coronel Davi defendeu com veemência a Polícia Militar, eu quero também aqui fazer a defesa da comunidade indígena, porque eu não estou aqui acusando Polícia Militar, ninguém, até porque aconteceu uma morte. Está aqui, ó, a foto, um indígena levou um tiro na cabeça e foi morto. Não sabemos por quem, eu não posso afirmar quem matou, né? Se foi uma milícia contratada, mas alguém matou. Esse tiro não caiu do céu, né? Partiu de uma arma de alguém. E eu não entendo nada de segurança pública. Quem entende aqui é o Coronel Davi, que foi comandante geral da polícia, né, no Estado. Mas eu entendo que o papel da polícia é fazer a defesa da vida, é fazer a defesa das pessoas. Agora, aconteceu um assassinato, a polícia estava lá. A polícia deveria estar lá para proteger as pessoas. Então, eu aqui quero dizer uma coisa, já há mais de 20 anos que eu faço a defesa aqui da solução pacífica dos conflitos, da indenização dos fazendeiros, né? Para resolver essa questão de uma vez por todas, para não deixar as partes brigando e virar um bang-bang. Isso é irracional. No século XXI que nós vivemos, nós temos autoridades que são responsáveis por essa área. Essa área em Marangatu, Nhanderu, Marangatu, já foi homologada. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e não decide e deixa as duas partes se degladiando ali, coronel. Então, eu acho que isso não pode acontecer. Acabei de passar essas imagens aqui para o Ministério dos Povos Indígenas e para o Ministério dos Direitos Humanos. Alguém tem que fazer alguma coisa, tem que haver uma intermediação.
Eu, quando estava aqui em mandatos anteriores, fiz audiências públicas e recebi aqui o senhor Dácio Queiroz. Ele apresentou um documento dizendo assim: eu vendo a minha propriedade. Eu quero que o governo federal compre a minha terra e dê para os índios. Então, existe uma saída. É preciso vontade política para resolver essa questão. Agora, uma coisa tem que ser registrada aqui: nesses conflitos só morrem os indígenas. Só morrem os indígenas. E aí, coronel, como o senhor não admite que ataquem a polícia militar, com toda razão o senhor tem que fazer essa defesa, mas eu também não admito criminalizar a comunidade indígena, para falar que está armada com cano longo, com flecha, com isso e aquilo. Pelo amor de Deus, são um bando de pobres, miseráveis, que passam fome, são pessoas desprotegidas. E, aliás, neste final de semana, veio uma comitiva, tinha um deputado federal do Paraná, tinha um cardeal, né, do Amazonas, e um grupo de defensores dos direitos humanos. Eles vieram fazer uma visita, eu fui convidado para fazer uma visita em Douradina, lá onde tem o conflito também. Aí ficaram sabendo que estava acontecendo esse ataque lá em Antônio João e foram para lá fazer uma visita para prestar solidariedade à comunidade indígena. Ninguém foi incitar nada, até porque seria uma irresponsabilidade as pessoas incitarem, né? Porque quem morre são os indígenas. Olha, vocês vão lá e ocupem aquela fazenda. Isso seria um ato de irresponsabilidade, porque levam crianças, idosos, né? Mulheres, e sempre um indígena é morto, né? Então, coronel, assim, eu acho que a gente tem que fazer aqui um debate racional, né? Eu particularmente não acuso, né, sem saber de onde partiu esse tiro. Não vou acusar, né? Agora, o tiro partiu de alguém que estava lá. Era alguém contratado? Era uma milícia privada? Isso tem que ser investigado. Aliás, eu faço um apelo aqui: a Polícia Federal tem que ir para lá. Que eu saiba, tem um ônibus da Polícia Militar, que chegou hoje cedo, né? Tem várias viaturas, aliás, eu nunca vi tantas viaturas, eu tenho as fotos aqui, não é? Mas cadê a Polícia Federal? Se trata de uma situação de responsabilidade da Polícia Federal, porque envolve comunidade indígena, não é? Então, eu acho que esse assassinato tem que ser investigado, até porque, quando morre um indígena, a gente nunca chega a uma conclusão. Quem matou, por que matou, onde é que foi parar o corpo. Já me mandaram aqui informações lá da área, as lideranças, de que estão tentando esconder esse corpo, dar fim nele, né? E é sempre assim, deputada Gleice. Lembra do Nísio Gomes, que eu denunciei aqui dessa tribuna? Ele foi assassinado, até hoje o corpo dele não foi encontrado, isso tem mais de 10 anos. Nós fizemos um ato aqui na Assembleia Legislativa e plantamos um pé de ipê aqui na frente, quando ele foi assassinado. O corpo está desaparecido até hoje, não é? Então, é sempre assim que acontece. Esses fatos, eles não são elucidados, ninguém sabe quem matou, né? E eu confesso, quando eu fui convidado, coronel, para ir lá com essa comitiva de defensores dos direitos humanos, a deputada Gleice até falou comigo, eu falei assim: eu não vou. Eu não vou mais, deputado Pedrossian, porque eu cansei. Eu acho que agora que nós estamos no governo federal, nós precisamos de uma resposta concreta para essa situação. Não dá mais para viver o bang-bang nesse estado. Não dá. E eu não vou numa área indígena em conflito para tirar foto, para falar, olha aqui, constatar o que nós já estamos carecas de saber. Nós já estamos cansados de saber, nós precisamos de solução. E Antônio João, o proprietário da área, já se prontificou a sentar numa mesa e negociar. Ele quer vender a área. Todos querem. Todos querem. Eu tenho no meu gabinete mais de
30, 40 ofícios de proprietários que estão com as suas terras ocupadas, falando, eu aceito vender minha área. Até porque, se aquela fazenda hoje foi protegida, os índios saírem de lá, eu quero saber o que esse proprietário vai fazer naquela área. Ele vai produzir? Não vai. Ele vai vender? Quem vai comprar? Essas terras não têm mais valor comercial. Então, nós aqui na Assembleia Legislativa, presidente, precisamos também fazer gestões junto ao governo federal. Hoje tem um Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, e dizer, alguém tem que apresentar uma proposta concreta de indenização desses proprietários para acabar com esse bang-bang aqui no Mato Grosso do Sul. Que essa seja a última vida a ser ceifada e que este corpo possa ser o símbolo de uma luta de um povo que reclama pela demarcação dos seus territórios tradicionais. E que a gente faça gestões, presidente. Eu vou preparar um documento que seja em nome da nossa casa, para o governo federal, para as autoridades responsáveis, para que apresentem ao Mato Grosso do Sul uma solução para esses conflitos, de forma a atender as comunidades indígenas que reclamam seus territórios, mas também atender os interesses daqueles que compraram essas terras de boa fé. É sempre o que eu tenho defendido aqui. Quem comprou as suas terras de boa fé, e essas terras são identificadas como terras indígenas, tem que ser indenizados, e essas terras têm que ser devolvidas aos indígenas. Concedam a parte a Vossa Excelência. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp. Há uma informação aqui da mesa diretora que foi o senhor que desligou a luz aí enquanto eu falava. Tá bom. Mas, com seriedade agora, deputado Pedro Kemp. Vamos ouvir o coronel. Viu, deputado Pedro Kemp? Esta casa, pela mesa diretora, criou a Frente Parlamentar Invasão Zero, Defesa do Direito de Propriedade, e nós, deputado Pedro Kemp, no dia que nós tomamos posse, chamamos a comunidade indígena para participar, a FUNAI, todos aqueles ligados ao movimento indígena. Por quê? Porque é interesse dessa casa fazer um grande debate a respeito e buscar a solução. Vossa Excelência tem razão, a gente não pode mais viver nesse estado de coisa. Agora, eu vou defender sempre aqui, deputado, vou defender muito a minha instituição e os seus integrantes, porque eu sei muito bem por que eles estavam lá. Ninguém levantou assim, acordou no dia e falou assim, hoje eu vou lá na Fazenda Barra para criar problema com o índio. Não. Nós estamos lá com documento a fim de atender uma decisão judicial que pediu para que a PM tivesse presente no local para evitar conflito. Agora, Vossa Excelência sabe que uns querem entrar e outros não querem deixar entrar. E o governo federal, e há que se fazer esse reconhecimento, há muito tempo não toma conta dessa situação. Nenhum governo. E aí quem paga um preço muito caro disso somos todos nós. Dizer uma coisa ao senhor, eu era comandante-geral da Polícia Militar e fomos requisitados pela Justiça Federal para dar um apoio à Polícia Federal para fazer a reintegração de posse da fazenda do Ricardo Baixo em Sidrolândia. Houve confronto, deputado. Tiros e mais tiros. Gravamos tudo a operação. Tinha indígena atirando contra os policiais. E um indígena foi morto. Constatou-se depois que o projétil que foi encontrado no índio pertencia a qualquer arma que foi utilizada pela PM, e sim pelas armas que estavam sendo utilizadas pelos indígenas, um calibre 22. Isso tem documento, perícia, foi tudo feito isso. Agora, dizer o seguinte, deputado, há 1 ano a Polícia Militar está nessa área, há 1 ano. E na sexta-feira, como eu falei aqui para o senhor, ou quinta ou sexta, o comandante da PM de Ponta Porã foi ferido com a flechada. O senhor vê o ânimo que cerca toda essa situação. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma,
que a PM seja qualificada com expressões como assassina, assassinato, porque não foi isso que aconteceu. E se isso acontecer, eu vou me levantar, vou fazer defesa da minha instituição, dos profissionais que estão lá arriscando as suas vidas para proteger um direito jurídico estipulado pela Justiça Federal de Ponta Porã. Então, me soma Vossa Excelência. Fizemos aqui uma reunião, a BIP criticou que não foi chamada para o debate, a própria BIP que abandonou a mesa de negociação e de conciliação do Supremo Tribunal Federal. A PIB. A BIB, PIB. Agora, uma opinião particular minha, enquanto essas ONGs estiverem infestando as aldeias indígenas, aqui no restante do Brasil, nós não vamos achar uma solução, porque elas vivem de recursos, a bucha está cheia de grana para eles e eles pouco fazem pelas comunidades indígenas. Olha aí, eu sei, porque eu já fui em algumas, a pobreza que existe nas aldeias indígenas. E o deputado Zeca, do PT, já falou aqui que, inclusive, ia denunciar. Tem muita gente recebendo dinheiro e o dinheiro não chega lá no final. O que eles querem é isso aí, ó. Aumentar cada vez mais a balbúrdia, índio morrendo, policial sendo ferido, e o problema se arrasta porque alguém está ficando rico com isso. Obrigado. Eu, coronel, assim como Vossa Excelência vai defender sempre a instituição da Polícia Militar, né, eu vou defender as comunidades indígenas. Esse aqui é uma causa, para mim, inegociável, né? E eu sinto que aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma situação que não é de fácil solução. Eu sei disso. Mas nós precisamos aqui, enquanto Poder Legislativo do Estado, buscar uma solução junto ao governo federal, que é quem tem condições de resolver. E eu acho que nós temos que, desta vez, provocar, enquanto Poder Legislativo, o governo federal para trazer uma proposta. Eu não vou mais visitar área em conflito para tirar foto. Deputado Pedro Queiro. Eu não vou, deputado Zeca. Eu vou quando o governo federal tiver uma proposta para chegar lá na comunidade indígena e dizer assim, olha, o governo vai indenizar o proprietário dessa área e vai devolver a terra para vocês. Se não for assim, nós vamos fazer o que lá? Para constatar a miséria, a fome, o desespero das famílias e constatar o conflito. Isso nós já estamos careca de saber. Vossa Excelência, me permite Concedo. uma parte. Primeiro, para me solidarizar com o pronunciamento que faz. Definitivamente, a situação que persiste não é conveniente, não deve ser assim e, portanto, urge que se busque uma solução. Conflito expõe a vida dos dois lados e quem perde é o pequeno. Isso é histórico. Portanto, me solidarizar com o vosso pronunciamento. Segundo, só para lembrar, final do segundo governo do presidente Lula, fui procurado pelo preposto da fazenda lá do conflito de Antônio João Dácio, se propondo a vender, a negociar a fazenda. Marquei com o presidente Lula, levei para ele, o presidente Lula se interessou. Naquela época mandou eu conversar com o ministro Márcio Tomás Bastos, hoje falecido, e não progrediu. Depois disso veio o governo da Dilma, depois disso veio o governo do Temer, depois disso veio o governo do Bolsonaro, e agora de novo Lula, e não se resolve. Ponto. Presidente, os ministros chegam exatamente meio-dia, e o governador vai estar lá, nós vamos estar lá, e me parece que vem direto para cá. Portanto, podíamos aproveitar o tempo entre a chegada deles nesta casa e o início da nossa reunião com a outra temática para conversar sobre isso. Boa. Talvez entregar um documento a eles, porque não dá. Absolutamente não dá. Tá certo. E o presidente Lula tem que saber disso. Obrigado. Boa sugestão, deputado. Deputada Gleice, vou encerrar. Deputado Pedro Kemp, eu quero aqui fazer duas colocações. Primeiro, sobre a segurança pública no Estado do Mato Grosso do Sul, quero rememorar que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa o direito de a Secretaria de Educação aprovar o Plano Estadual de Segurança Pública sem passar pela Casa. Nós autorizamos aqui recentemente, o que eu acho um erro
porque segurança pública tem que ser debatido amplamente com a população e também dentro do Poder Legislativo. Mas isso passou, fui contra e já estamos aqui. E por isso é importante a gente lembrar isso, lembrar desse fato que essa Casa autorizou, porque nós também temos responsabilidade quando a gente fala em debater segurança pública, porque nós precisamos de o sistema de segurança. É importante a gente separar o que é sistema e o que são pessoas. O sistema de segurança pública precisa ser debatido com o povo, com o Poder Legislativo, para a gente ter uma segurança que proteja a população e também os policiais. Porque os policiais também são vítimas de processos quando a segurança pública não atende de maneira adequada às necessidades da população. Agora, sobre essa questão especial, sobre a situação especial dos conflitos agrários, quero dizer que eu estive em Antônio João na sexta-feira, não estive na área, mas eu estive em Antônio João, inclusive conversei com policiais naquele momento também sobre a situação e havia realmente um clima que os policiais estavam lá para a recuperação de uma ponte. Há sim uma decisão judicial de que os policiais estejam naquela área, mas me chama a atenção o sistema de segurança garantir. Não sei se na decisão judicial está previsto que tenha 11 camburões e mais um ônibus, né? É essa a decisão, mas sobre isso que a gente às vezes precisa debater nesse cenário, porque pelos vídeos e pelo que eu vi, havia poucos indígenas, né? Então a gente precisa compreender melhor esse debate. Mas não é somente sobre isso. O que a gente precisa debater aqui é sobre a solução dos problemas que a gente vem discutindo aqui. E, para isso, a gente precisa realmente se desarmar. E, quando eu falo em desarmar, é se desarmar das emoções e de alguns interesses individuais, pessoais, que algumas pessoas têm nesses processos. Eu acompanhei o processo de tentativa de negociação da situação de Douradina junto ao Ministério Público Federal. E não me parece que há uma boa vontade de todo mundo de vender suas terras. Não me parece que há um movimento realmente favorável para que essa solução seja uma alternativa. Porque eu vi, dentro da discussão, quem defendia e quem também não defendia, que estava defendendo outros interesses. Então, a gente precisa compreender que, para a gente resolver isso, é preciso a gente se desarmar. E a gente se desarmar não é se desarmar somente das armas, é de muitas emoções e a gente colocar razão nesse processo. Porque eu não vejo outra alternativa para a gente encontrar uma saída que não seja dessa forma. Eu estive com o presidente Lula em Corumbá, junto com a comunidade indígena. O governador Eduardo Riedel estava presente também. E o presidente Lula disse que, se ele não resolver isso em 2 anos, ninguém mais vai resolver. Ele tem essa vontade de resolver. Essa foi fala do presidente Lula para as comunidades indígenas. Na nossa frente estava presente também o governador Eduardo Riedel neste momento. Então, eu acho que o governo quer resolver. Agora, precisa o Estado. E o Estado, quando eu falo Estado, é Poder Judiciário, é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, compreender e encontrar alternativas possíveis. Não dá para a gente resolver a situação favorecendo um lado e não o outro. Nós temos uma história no Estado do Mato Grosso do Sul e no Brasil em que os indígenas tiveram seus territórios roubados, como aconteceu em Douradina, que a história está ali marcada. Em 1950, o Estado brasileiro retirou o direito dos indígenas de estarem nos seus territórios, expulsaram os indígenas. Não foi o problema dos proprietários rurais e nem dos indígenas. Quem criou o problema foi o Estado brasileiro. Então, é necessário que o Estado resolva essa situação. Mas, de lá para cá, a gente vê uma força entre os grupos tentando brigar entre si, quando, na verdade, o Estado não toma suas decisões. Então, para a gente resolver isso, é preciso, sim, ter os estudos de delimitação, é preciso ter a demarcação de territórios indígenas e é preciso um cronograma de ação de tempo para solucionar todos os problemas. Assim, todo mundo vai saber que seus territórios os indígenas estarão protegidos e os proprietários também. Mas é preciso que o Estado tenha a coragem de assumir essa responsabilidade. E, quando eu falo Estado, eu estou falando dos 3 poderes. Não é só do Poder Executivo. Os 3 poderes precisam compreender que é necessário encontrar alternativa para todas as pessoas. E, para isso, nós precisamos compreender também que não é o lucro que tem que estar à frente desse debate. Porque me parece, na hora de vender as suas propriedades, que há uma tentativa também de lucrar
demais com esses territórios, e a gente ouviu algumas histórias aqui no estado do Mato Grosso do Sul também, né, na tentativa de negociação, em que o valor da terra parece que vai subindo. Então é preciso também ter aqui um estudo, construir, o governo deve dizer qual é o valor das terras a ser indenizado e garantir realmente que isso seja efetivado, porque as histórias que a gente escuta por aqui é que onde houve tentativa de negociação não foi possível justamente pela supervalorização de uma terra que, inclusive, vai subindo durante o processo de negociação, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa defender a vida acima do lucro, o direito de todos os povos, e eu vou defender sempre os povos indígenas aqui, porque, nesse momento, é quem sofre, é quem está fora de seus territórios, é quem morre nesses conflitos, é quem está passando fome, é quem não tem água, é quem passa sede, é quem está com fome, são os povos indígenas. E não dá para a gente negar esta realidade. E também não dá para a gente ficar aqui fantasiando e negando a luta dos povos indígenas. Eu já falei aqui várias vezes, enquanto a gente menosprezar a capacidade de organização dos povos indígenas, nós não vamos conseguir encontrar soluções, porque a gente está sempre dizendo que os povos indígenas estão ocupando seus territórios porque tem alguém mandando eles fazerem isso, mas ninguém consegue compreender que esse povo luta e tem coragem de ocupar esses territórios, ir para esses enfrentamentos e colocar as suas vidas em risco, deputado Pedro Kemp e colegas, porque eles não conseguem mais se sentir vivos sem os seus territórios e nas condições em que eles estão. Concluindo, presidente, tem um tempinho ali. Vou devolver para o deputado Pedro Kemp, mas só para concluir. Dá uma parte para mim. Mas só para a gente concluir aqui, deputado Pedro Kemp, quero dizer que os povos indígenas retomam os seus territórios porque onde eles estão e da forma como eles estão, eles dizem a todo momento, não há mais dignidade, não tem mais condição de viver da forma como estão e por isso se colocam em situação e dizem que preferem morrer pelos seus territórios do que viver ou manter-se mortos vivos da forma como estão agora. Então, a situação é muito séria, é uma situação grave, precisa ter atenção, mas nós precisamos ser mais racionais nesse processo e menos emocionais para a gente poder encontrar soluções. Obrigada. Concede a parte? Vou conceder. Só para... Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e pouco, já não tem mais espaço para a parte, só se... Senhor presidente, a mesa também tem que controlar os apartes, porque está tendo uma parte de 5, 10 minutos, né? Então, eu estou aqui querendo encerrar, mas eu, por educação, vou conceder 1 minuto ao deputado Pedro Oceano. Olha, apenas para mencionar que eu lamento que a deputada venha dizer que os produtores rurais têm sido intransigentes e estão buscando o lucro num processo como esse. De forma alguma, deputado Pedro Kemp, olha, tenho respeito por Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Olha, todos ali são vítimas. Os produtores rurais, a imensa maioria quer vender, quer se livrar desse conflito. Eles não deram causa a isso, eles foram titulados legalmente pelo Estado. Foi uma política do Estado do Mato Grosso do Sul, do Estado brasileiro, do Império. Tem títulos de propriedade anteriores a 1890. São coisas muito antigas. Então, esses produtores estão sendo invadidos, estão sendo ameaçados, estão sem o direito de propriedade. Nós não temos Estado democrático de direito. E eu lamento que, de repente, uma deputada venha dizer que eles estão buscando o lucro, quando, na realidade, eles estão tentando se ver livres desse problema. Deputado, eu queria também ter a certeza, tal como colocou a deputada Gleice, que o governo federal quer, de fato, resolver esse problema. Porque, na verdade, nós já tivemos 8 anos de governo Lula, nós já tivemos o primeiro mandato da Dilma, metade do outro mandato da Dilma, agora nós estamos entrando no outro mandato do governo Lula e nós não temos nada, nenhum instrumento para resolver isso, e a gente sabe muito bem. A situação no Mato Grosso do Sul é distinta da situação amazônica, onde a presença não indígena é recente. Aqui, nós estamos falando de mais de século, 150 anos. Ou paga com indenização prévia, justa, em dinheiro, e não é acima do que é o valor de mercado, é indenização justa, indenização de mercado. Quanto que custa isso? Estão falando em 200 bilhões de reais para resolver o problema do Brasil. Pergunto, tem espaço orçamentário para isso? Eu penso que de uma vez só não, mas se o governo federal tomar uma decisão, vai fazer em 5, 7, em 10 anos um cronograma de pagamento, resolve. Agora, decisão política. Por que não tem decisão política? Não adianta vir aqui, o presidente Lula falou assim, olha, eu quero vir comprar uma área. Eu entendi
até a boa vontade, mas não é assim que nós vamos resolver. É um outro nível de decisão, não é remendo, não é resolver o problema de Douradina, não é aceitar uma permuta. Nós temos que ter uma decisão. Ou o governo federal fala assim, ó, eu vou destinar por ano 30 bilhões de reais para indenizar todo mundo, estabelecer um cronograma de pagamento sério, crível, ou nós vamos ter essa morte que teve aqui agora, que não foi a polícia quem matou. Sabe quem matou essa pessoa? Foi a omissão do Estado brasileiro. É a omissão do Estado brasileiro que ceifou essa vida. E eu vou dizer o seguinte, não vai ser a última, porque pelo andar da carruagem esse negócio fica embarrigando. Tempo, deputado, Então, eu dizer só o seguinte, lamento profundamente. Precisamos de decisão política. Aperta o botão, assina a caneta, indeniza. Vamos proteger os indígenas e vamos proteger os produtores rurais pelo Estado democrático de direito. Só me resta dizer... Acabou. Está concluído, deputado. Vou aguardar a vossa conclusão. Só para dizer, senhor presidente, que eu vou preparar um documento para o governo federal pedindo providências, né, urgentes para a gente acabar com essa situação que nós vivemos aqui no Mato Grosso do Sul. E acho que temos que regulamentar aqui o nosso uso da tribuna e do aparte. Regulamentado. Eu sugiro à mesa diretora comprar aqueles microfones que calculam 3 minutos. Na hora que deu 3 minutos, desliga. Porque o nosso pronunciamento fica prejudicado, né? Com apartes assim de 10 minutos. Obrigado. Só registrar que a casa tem entendimento de que das duas partes que falaram no debate, tem praticamente a preocupação humanitária, seja da situação da comunidade indígena e das comunidades indígenas, seja da situação que vive também os produtores rurais. Da nossa parte, resta o compromisso de lutar dentro das nossas limitações legais para que isso não ocorra. É vergonhosa a situação que, por décadas, nós vivemos no Mato Grosso do Sul e a gente já deu demonstração do nosso empenho. Vamos fazer isso hoje à tarde, deputado Zeca, com os ministros, vamos encaminhar a documentação para o governo federal e cobrar a nossa bancada federal também, mas sim, nesse estilo de debate institucional. Nós não queremos jogar gasolina no fogo, nós queremos o entendimento de solucionar este problema no melhor possível para todos. Registramos aqui, encerrando o grande expediente, e agradecemos a presença do senhor Daniel Teixeira da Costa Júnior, que é vereador no município de Dourados. Obrigado pela presença na nossa casa. Passamos à ordem do dia. Eu solicito ao senhor segundo secretário quórum para deliberação. Senhor presidente, nós temos a presença de todos os senhores deputados e deputadas, 24 presentes. Há quórum para deliberação. Antes das deliberações, gostaria mais uma vez de comunicar aos senhores deputados prazos para as comendas e títulos, porque nós vamos fazer no final de outubro. E comunicar de novo que, regimentalmente, nós vamos publicar a questão da sessão do dia 30 até o dia da eleição, para liberar os deputados para o seu trabalho junto aos municípios. Eu vou passar a presidência do deputado Paulo Corrêa. Ele falou, vai fazer o quê? Não vai ter sessão. Estão perdendo o jeito? Ele falou? Não entendi errado? Não, ele falou que... Não. Veja só, você pode... Ordem do dia 18 de setembro de 2024. Item 1, em redação final. Projeto de Lei 06/2023, de autoria do deputado Pedro Kim. Dispõe sobre o acesso a produtos industrializados, contendo como ativos, derivados vegetais e fitofármacos da cannabis sativa, produtos de cannabis para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. A redação final foi elaborada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação a redação final. No painel, senhores deputados. Senhor presidente, para declarar meu voto. Pois não, deputado Coronel Davi. Sim, senhor. Apenas para dizer, senhor presidente, vou votar favorável, porque entendo, tenho pessoa da minha família, autista, que necessita muito do canabidiol
para fazer cessar aí alguns efeitos que, infelizmente, essa doença causa, principalmente nas crianças. Então, senhor presidente, cumprimentando o deputado Pedro Kemp, voto favorável. Ok, obrigado, coronel Davi. Registrado. Em votação, senhores deputados, no painel. Mas seja lá, 10 anos, para que as áreas aqui sejam restituídas. Deputado Renato. Deputada Lia. Para garantir que todo mundo seja indenizado, que as áreas sejam devolvidas. E aí, essas áreas não precisam ser devolvidas neste momento. Deputado Jamilson já está votando. Júnior Mock. Deputado Júnior Mock. João Henrique. Deputado João Henrique Catã. Uma decisão judicial, inclusive a negociação. Mas aqui. Eu estou desconfiado que foi o Júnior mesmo. Estou desconfiado, viu, Júnior? Até energia. Júnior, você apareceu, eu estou desconfiado. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor. Pela ordem, senhor presidente. Quem? Pois não, deputado Jamilson. O aparelho aqui não está funcionando, mas meu voto é sim. Registrado, senhor segundo secretário. Voto do deputado Jamilson. Obrigado, presidente. Senhor presidente, computando o voto do deputado Jamilson Nami, são 20 votos favoráveis e 2 votos contrários. Aprovado. A redação final vai ao expediente. O item 2. Em redação final também. Projeto de lei 087/2024, de autoria do deputado Paulo Duarte. Altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei 3.885, de 20 de abril de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte das operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura. A redação final foi elaborada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em discussão, encerrada a discussão em votação. No painel para votação, senhores deputados. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, ilustre deputado Jamilson. Voto sim. Votou sim também. Anotado, deputado Jamilson. Júnior Mock. Deputado Coronel Davi, para registrar o seu voto por obséquio. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário, deputado Pedro Kemp. 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovada a redação final, vai ao expediente. Item 3, em discussão única, projeto de resolução 031/2024, de autoria do deputado Roberto Rachioca. Institui a comenda do mérito legislativo empreendedor Uez Elias Aran. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável, por unanimidade, ao projeto e à emenda substitutiva integral 01. Relator foi o deputado Pedro Pedrocian Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação no painel, senhores deputados. Sim, mas todas foram demarcadas por isso. Votar eu. E desde então tem luta lá. Cacete, cacimba. Se alguém gravou, quem que vem aqui à tarde? Quem que vem? Isso? Presidente, declaração de voto. Declaração de voto, ilustre deputado Roberto Rachioca, autor do projeto. Senhor presidente, isso aqui é uma comenda que estaremos aí homenageando o que foi o maior empresário do Mato Grosso do Sul, um dos maiores do Brasil, neste século. O Uez Aran tem toda uma história construída em Mato Grosso do Sul, e nascido aqui no município de Bela Vista.
Então, quero agradecer aqui aos nobres pares pelo apoio ao nosso projeto de resolução. Era isso, presidente. Obrigado. Ok. Deputado Paulo Duarte. Deputado Júnior Nock. Deputado Coronel Davi, para registro do voto. Por favor. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. 22 votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente. Parabéns, deputado Roberto Rachioca, pelo projeto, merecido. E registro também a minha simpatia pelo projeto. Aprovado o projeto, vai à redação final por ter sofrido emenda. E tem 4. Em discussão única, projeto de lei 173/2024, de autoria do Poder Judiciário, dá a denominação à Sala do Tribunal de Júri da Comarca de Dourados. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. A relatora foi a ilustre deputada Mara Caseiro. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. No painel para votação, senhores deputados. Porque onde é que estão as nascentes? Se não tiver proteção nas nascentes, a gente não vai conseguir recuperar o Pantanal. Foi Barbosa. Tudo, irmão. Tudo tranquilo. Deputado Paulo Duarte, por favor. Deputado Pedro Kemp, por obséquio. Deputado Renato Câmara. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado o projeto que denomina a Sala do Tribunal de Júri da Comarca de Dourados de Juiz Ademar Pereira. Vai ao expediente. Item 5. Em segunda votação, em segunda discussão e votação nominal. Projeto de lei 082/2024, de autoria do deputado Paulo Duarte. Obriga as empresas prestadoras de serviço público no estado de Mato Grosso do Sul a expedir notificação prévia ao usuário ao realizar vistoria ou manutenção técnica com interrupção de serviço. O parecer da Comissão de Serviço Público, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração foi favorável por unanimidade ao projeto e à emenda substitutiva integral. A relatora foi a deputada Gleice Jane. O parecer da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor foi favorável por unanimidade ao projeto e à emenda substitutiva integral 01. Relator foi o deputado Márcio Fernandes. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Senhores deputados, para a votação. E aí que eu estou dizendo para você sobre os arrendamentos. Quem é proprietário da terra, mas quem arrenda não tem a mesma relação com a transferidade. É isso que eu estou dizendo para você. Porque, assim, o que eu já ouvi dizer, o pessoal chega lá, arranca as árvores, faz um buraco e, inclusive, esconde. Porque eles não podem transportar uma árvore daquele tamanho que quiser. Então, tem muitas histórias. E, de repente, a gente vai vendo o estado ficando devastado. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai à redação final por ter sofrido emenda. Item 6. Primeira discussão e votação nominal. Projeto de lei 131/2024, de autoria da deputada Lia Nogueira. Incluir no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3945, de 4 de agosto de 2010, o evento Miss e Mister Indígena, a ser comemorado no mês de abril de cada ano. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Relator foi o deputado Antônio Vaz. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Declaração de voto, presidente. Para declarar o voto, a autora, a deputada Lia Nogueira. Só para agradecer à CCJ, né? E hoje, no momento que a gente falou tanto aqui nesta casa, da questão indígena, desse fato lamentável que ocorreu em Antônio João, com a morte desse indígena, dessa disputa de terras, que esse conflito que não acaba em Mato Grosso do Sul, pelo menos hoje a gente vem com alento à população indígena
esse concurso, que é um concurso que surgiu na Reserva Indígena de Dourados, que já é tradicional e que enaltece, enriquece a cultura indígena, a tradição dos indígenas Guarani, Kaiowá e Terena, que ali povoam. Então, creio que, de alguma forma, a gente veio para destacar a cultura indígena. Então, obrigada, CCJ, obrigada a todos os colegas parlamentares que vão conceder o voto, sim, a esse projeto, que é de suma importância na valorização da comunidade indígena, para que os povos originários sejam enxergados com respeito. Obrigada. Para registrar o voto, deputada Lia Nogueira, autora. Da imprensa, que eu dizer, olha o que aconteceu com o meu óculos enquanto apagou a luz. Senhores deputados, deputado Petrúcia Neto, deputado professor Rinaldo, para registrar o voto, deputado Roberto Rachoca, deputado Renato Calará, que é a minha esquerda. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor segundo secretário. São 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão. O item 7, em discussão única e votação simbólica. 3 requerimentos, 14 indicação, 6 moções de congratulação, 3 moções de pesar. Em votação, não havendo oposição, dou por aprovados. Tem que ficar aqui no final, Item 8, moções de pesar. Moção de pesar proposta pelo deputado Lucas de Lima em razão do falecimento da senhora Estefânia Valentina Nicásio Nunes. Moção de pesar proposta pela deputada Mara Caseira em razão do falecimento do senhor Felipe Alves da Roça. Moção de pesar proposta pelo deputado Márcio Fernandes em razão do falecimento da senhora Carolina Duarte da Rocha. Em votação, não havendo oposição, dou por aprovado. Encerrada a ordem do dia. Passemos às explicações pessoais. Inscritos nas explicações pessoais. Deputado Pedro Kemp, transfere. Deputado Paulo Duarte, transfere. Deputada Gleice Jane, transfere. Deputado Caravina, transfere. Deputado Pedro Neto, transfere. Deputado João Henrique, vai usar. Vossa Excelência disporá de 10 minutos, senhor deputado. Senhor presidente, colegas deputados, venho aqui na tribuna denunciar uma situação que o senhor Ricardo Hayashi tem cometido dentro da CACEMES e fazer um alerta para o candidato do PSDB, Beto Pereira, que costurou essa aliança com ele, que é presidente, agora vice-presidente desse partido, e convocar todas as famílias de autistas para, nesse post que eu vou fazer na minha rede social, marcar o senhor Ricardo Hayashi, marcar a CACEMES, marcar todas as pessoas que estão em conluio com essa atitude desumana, truculenta, empresarial. Parece que quer virar bancário agora e reuniu, deputada Lia, todas as famílias, todas as prestadoras de serviço e disse que ia tirar 30% do faturamento das empresas que prestam serviço aos autistas, para que elas diminuam a qualidade do tratamento ABA. E nós temos deputado aqui nesse plenário que tem filho autista. Isso é inaceitável. Quando o Estado doou para esse senhor 60 milhões de reais para que pudesse cobrir o estelionato eleitoral e o rombo na CACEMES. E ele traz, sob a justificativa de que se essas empresas não aceitassem sacanear, prejudicar os autistas, ele ia trazer uma empresa de São Paulo, talvez como a Suda do Paraná, que nós precisamos investigar e trazer nessa CPI, deputada Lia Nogueira, para entender o que é que está acontecendo, para onde que está voando, em qual jatinho que está indo esse dinheiro, esse recurso. Então, o que eu peço a vossas excelências é que disparem esse vídeo nosso, para que nós possamos chegar e entender que o IMPCG em Campo Grande também é um órgão de saúde complementar. A gente quer entender o que vai acontecer com Campo Grande com esse tipo de parceria. Inclusive, reuniões, deputada Lia, agora na governadoria,
com esse senhor querendo aumentar a contribuição da CACEMS. Parece que ele quer sair da CACEMS, entrar no banco e virar banqueiro. Mas com a saúde das crianças e das pessoas, o senhor não vai mexer, não. Obrigado. Declaro encerrada a presente sessão. Está encerrada. Thank you.